Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Almeida, mais uma vez aqui com vocês, sempre trazendo novidades para que vocês possam ter acesso ao último conteúdo sobre compliance com o governo do Distrito Federal. E nós estamos aí com uma novidade, que é essa portaria, a portaria 121, de 8 de junho de 2020, que trata das diretrizes de avaliação dos programas de integridade. Portaria super importante para você que pretende contratar com o governo do Distrito Federal e está encaixado em uma dessas exigências que estão aí. Portanto, você que já sabe, a gente tem cursos de compliance com o governo do Distrito Federal, especialmente para você que quer contratar com o governo, seguir um passo a passo para você saber exatamente como você deve fazer para contratar e não perder um contrato em razão da inexistência ou impontualidade ou inconsistência de um programa de integridade. Os programas de integridade com o governo do Distrito Federal, eles são exigidos de todos os instrumentos contratuais, aí tem alguns exemplos, né? Consórcio, contratos, convênios, parcerias público-privadas, né? Desde que o valor global seja igual ou superior a 5 milhões e o prazo de validade de execução ultrapasse 180 dias. Portanto, se você se encaixa nesse requisito, você precisa de um programa de integridade para poder fazer as suas contratações valerem com o governo do Distrito Federal. A primeira questão que traz essa portaria, né, que a gente está tratando aqui, são dos objetos de avaliação da SUGOV, que é a Secretaria de Governança do Distrito Federal, que está com a responsabilidade, portanto, de fazer a avaliação desses dois relatórios aí, que já são exigidos no decreto que regulamenta 6.112, que é o relatório de perfil e o relatório de conformidade. O relatório de perfil ele vai ser avaliado quanto à existência e efetividade do programa de integridade, e o relatório de conformidade, por sua vez, ele também vai avaliar mais especialmente no que diz respeito à efetividade, conforme nós vamos ver aí para frente, tá certo? Então, como é que o governo do Distrito Federal, por intermédio da SUGOV, vai fazer? Ele vai estabelecer a priori uma rotina de avaliação que vai consistir em duas visitas, pessoal. A primeira visita, ela vai confirmar o que você botou naqueles dois relatórios anteriores. E aí vai avaliar, identificar eventualmente alguma desconformidade, para que na segunda visita ele volte, já na expectativa de que você tenha superado aquilo que foi apontado na primeira, e aí ela possa efetivamente emitir um relatório, que é a consequência da avaliação, para dizer se o programa de integridade obedece o que está disposto na legislação distrital e no decreto regulamentador, e aí estão os números, né? A Lei 6.112 de 2018 e o decreto 40.388 de 2020, né? Se o mecanismo de integridade é meramente formal, né? Esse é uma questão absolutamente importante do programa de integridade. É aqui que a SUGOV vai dizer se o seu programa é um compliance de papel ou não, ou seja, se você efetivamente só preencheu os relatórios, disse que tem, e na prática você não tem nada daquilo que você falou que tinha, né? E vai fazer alguma consideração com relação ao órgão que demanda a contratação. Isso aqui significa o seguinte, pessoal, imagina que você está participando de um processo licitatório lá na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, né, para vender respiradores em razão da pandemia, né? Certamente é um contrato que ultrapassa o valor de 5 milhões, portanto, você precisa ter um programa de integridade. Nesse caso, pode ser que a Secretaria de Saúde faça algum apontamento específico para que a Secretaria de Governança, no que diz respeito à ética e integridade, possa observar especialmente. Então, nesse caso, a Secretaria de Governança, para além dos requisitos dispostos na Lei 6.112 e no Decreto 40.388, vai fazer a fiscalização de algum apontamento feito pela Secretaria temática dentro do governo, que provavelmente, aliás, certamente vai estar disposto no edital, senão a gente não teria um suporte legal para que essa exigência efetivamente pudesse existir dentro desse conceito de verificação de integridade e nesse item que é discricionário da administração, mas o fato de ser discricionário não significa dizer
que não há um suporte legal que o respalde, tá certo? Bom, quais são os requisitos que de imediato você vai ser excluído da avaliação do programa de integridade? É você não encaminhar os relatórios, né, o relatório de perfil e o relatório de conformidade, e esses dois relatórios é importante dizer que eles precisam estar em PDF, nesse formato OCR. Esse formato OCR é um formato que permite ao sujeito que faça buscas, ao sujeito que está vendo o documento em PDF, faça buscas por palavras dentro do relatório. Isso facilita muito a avaliação das pessoas, tá certo? E aquele que efetivamente teve uma inconsistência apontada na primeira visita e não a corrigiu no prazo de 30 dias, tá certo? Quais são os critérios de avaliação no que diz respeito ao perfil da empresa, pessoal? Os critérios são porte da empresa versus quantidade de contrato. Você não pode ter uma empresa que tenha, por exemplo, um capital social de 5 mil para concorrer numa licitação de 5 milhões. Isso pode acarretar uma certa inconsistência que pode vir a ser apontado como uma inconformidade ética e de integridade nesse relatório, né? Os valores dos instrumentos, ou seja, uma empresa que está efetivamente coerente, a existência dela do mercado, a prática dela do mercado é coerente com o manejo de um contrato de 5 milhões para cima, essas são as questões que a Secretaria vai verificar. E se efetivamente a empresa possui alguma certificação que ela voluntariamente buscou no mercado, por exemplo, certificações ISO 37000, 37001, que são certificações que atestam a existência de um mecanismo anti-suborno dentro da organização, mecanismos de combate à lavagem de dinheiro. Isso também vai ser verificado aí, portanto, pela Sugov, né? Outra questão que é importante é que os projetos são avaliados na Sugov na medida que chegam. Então, a ordem é cronológica. Porém, se nós tivermos um pedido de avaliação prioritária por uma determinada secretaria temática, isso vai ser objeto de consideração pela Sugov. Mais uma vez, aqui o exemplo da questão da pandemia. Se há necessidade de passar na frente uma avaliação de integridade de uma empresa que fornece um insumo fundamental para o combate ao coronavírus, certamente isso vai ser feito, porque, afinal de contas, são as vidas das pessoas que estão em jogo. Tá certo, pessoal? Aqui tem um critério absolutamente interessante, que é o critério de pontuação do programa de integridade. O programa de integridade vai ser objeto desse mecanismo de pontuação aí, que vai começar a botar qualificações dentro dos itens que são considerados fundamentais, tanto pela Lei 6.112 como pelo decreto regulamentador. Então, você vê aí que o mais importante para o governo do Distrito Federal é o comprometimento da alta administração, que recebe aí a maior pontuação, 25 pontos para esse item, assim como o compromisso que a alta administração assume com o programa de integridade, que é o conceito que a gente trabalha de chancela efetiva da alta administração. Não é só autorizar, mas se fazer presente e incentivar para que não faltem recursos nem pessoas para a implementação do programa de integridade. Tem aí 20 pontos para políticas e procedimentos. Aqui estão os códigos de ética, os procedimentos de conduta, por exemplo, que vão ser pontuados pela existência e efetividade desses elementos. 20 pontos para treinamentos e comunicação. Nós já sabemos que o programa de integridade ele é implementado, monitorado o tempo todo, e um dos elementos que são reveladores de que isso acontece são os treinamentos, tanto na sensibilização, como na implementação, como no monitoramento do programa de integridade. Recebe aí, portanto, 20 pontos para esse item. Nós temos aí 10 pontos para canal de denúncia e remediação, e aí é canal de denúncia e processos de investigação. Então, não adianta você só receber a denúncia e não saber o que fazer com ela. Você tem que receber a denúncia, você tem que ter um mecanismo de investigação, tem que ter um comitê de ética que vai julgar aquilo que foi investigado e dar uma decisão com relação a todo o mecanismo de integridade que está incorporado na sua organização, certo? Você tem 15 pontos para análise de risco e monitoramento. Nós sabemos que a análise de risco muitas vezes é o deflagrador, é o que inicia o programa de integridade, e a partir dos riscos
que a empresa está disposta a ocorrer. É que você vai mensurar como que o programa de integridade vai ser implementado e vai se comportar dali em diante. E você também tem 10 pontos aí para a transparência e a responsabilidade social do programa, que é você usar os mecanismos de comunicação para que você possa dar ostensividade ao seu programa. Tanto os seus parceiros comerciais como os seus funcionários sabem exatamente aonde que buscam informações do programa de integridade a partir dos momentos de transparência, tá certo? Então, todos esses critérios de avaliação que estão dispostos anteriormente, eles vão ter um escalonamento de exigibilidade a partir desse semestre que a gente está vivendo agora, que é o segundo semestre de 2020. Né? Então, esse é um critério que o governo do Distrito Federal resolveu adotar para poder efetivamente atingir um patamar mínimo de exigência, conforme a gente vai ver aí. Então, nesse primeiro semestre, nós vamos começar com uma pontuação mínima de 55, né? Então, o seu programa de integridade ele tem que estar, no total, mínimo 55 pontos para poder passar, e cada um daqueles itens que eu passei anteriormente, esses 6 itens aqui, eles têm que ter 25% de pontos cada um. Então, você tem que ter 55 no total e 25% dessa pontuação em cada um dos itens, dos 6 itens passados, tá certo? Para o primeiro semestre de 2021, isso já aumenta para 60 pontos no total, com 30% de pontos em cada um dos itens, né? E no segundo semestre, a gente já sobe para 65, 35. Então, começa com 55, 25, 60, 30, depois 65, 35, até que em 2022 estabiliza e a sua nota mínima passa a ser, portanto, 70 pontos no total, com no mínimo 40% em cada item, e aí essa passa a ser a nota mínima para que o seu programa de integridade esteja adequado. Tá certo, pessoal? Então, quais são esses elementos que nós falamos? São os elementos de perfil, que também se aplicam à efetividade, mas, para além do que nós falamos, a efetividade vai requerer a atenção, né, que o governo do Distrito Federal vai verificar, está previsto na portaria, que é a adequação do perfil, como nós já falamos, no que diz respeito ao monitoramento e revisão e atualização constantes do programa de integridade. Esse é o elemento que necessariamente caracteriza o programa, portanto, ele não pode faltar. Se a área de integridade está adequada ao perfil da empresa, né? Então, é lógico que o sistema de integridade ele é tão maior, quanto maior for a quantidade de funcionários, quanto maior for a quantidade de relações que a empresa empreende, porque nós precisamos manter um mecanismo de monitoramento permanente, razão pela qual pessoas qualificadas precisam ser alocadas nas funções adequadas para poder revelar que o programa de integridade está sendo cumprido. Constatação da efetividade do compliance, que é todos os elementos, sobretudo os 6 itens de avaliação, funcionando como um mecanismo funcionando efetivamente, gerando resultados na integridade. A autonomia da área do compliance, isso também vai ser objeto de avaliação. E aqui é importante, pessoal, que a portaria não fala que esses elementos são elementos que precisam constar. Eles são elementos de observação quanto à efetividade do compliance. Portanto, se você tem lá uma empresa que está com um programa de integridade vinculado ao departamento jurídico, isso não quer significar que você não passe nesse item, mas pode revelar que o seu programa de integridade não vai merecer o maior grau de efetividade se você tiver essa sobreposição de competências dentro da sua organização. Nós temos posicionamento público, vocês podem consultar os vídeos tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente defende a tese de que o programa de integridade deve ter autonomia, porque ele tem singularidade de competência que não deve estar conjugada com o diretor de RH e com o diretor jurídico. Cada um tem as suas competências, portanto, elas devem merecer uma análise detida e cada um, dentro da sua caixinha, exercer a sua competência, sem que isso gere conflitos de competência na eventualidade de você ter procedimentos de julgamento, onde o compliance officer pode ser membro de uma comissão de ética, né, para não efetivamente causar nenhum tipo de transtorno e não evitar especulações quanto à efetividade do seu programa de integridade, tá certo?
E aqui, mais uma vez, as certificações podem ser observadas como critério de efetividade no que diz respeito à competência que a empresa assume para poder empreender o seu programa de integridade, né? Além disso, engajamento da alta administração em programa de maneira ostensiva. Aí nós já falamos, né? A alta administração recebe a maior pontuação e ela tem que participar objetivamente e ostensivamente, não negando recursos financeiros nem recursos humanos, para que efetivamente o programa possa estar funcionando, né? E as evidências disso são modificações culturais que você começa a verificar a partir da implementação do programa de compliance, os treinamentos e as capacitações, perdão, que são efetivamente realizadas periodicamente com a chancela da alta administração. Isso é importante, você ter um calendário de capacitações vai dar efetivamente muita robustez para o seu programa de compliance, né? Comprovar os treinamentos que já foram efetivados, né? Com registros, com documentações, registro de presença, efetivamente algum questionário, avaliações dos questionários decorrentes daquilo que foi aplicado nos treinamentos. Tudo isso gera evidência de que você tem um programa robusto e de que os treinamentos efetivamente estão sendo aplicados e que, a partir deles, você faz uma constante atualização para poder tornar mais próximo da sua realidade empresarial a ética e a integridade, tá certo? Comprovação de auditorias internas para demonstrar a eficiência dos controles, quer dizer, a auditoria entra no pós-realização do mecanismo. Então, se o mecanismo está rodando, é importante que ele seja constantemente auditado para que você possa aprimorar os seus mecanismos de integridade e efetivamente corrigir algumas falhas que possam aparecer aí no seu programa de integridade. Existência de mecanismos de punição, que é a trilha que a gente chama, né, de canal de denúncia que recebe, as investigações que apuram e o comitê de ética que julga. Isso também vai ser objeto de efetividade do seu programa de compliance. E, por fim, o gerenciamento e o monitoramento de riscos, potencialmente mitigando os riscos que são negativos e potencializando os riscos positivos. Eu nem gosto muito dessa nomenclatura de riscos positivos, mas como ela está colocada lá na portaria, eu trouxe aqui para vocês, porque, na verdade, quando você mitiga os riscos negativos e aceita alguns riscos, você sempre tem o risco como algo que precisa ser observado. Então, eu não consigo enxergar riscos como algo positivo. Eu consigo enxergar o mecanismo como algo positivo que efetivamente mitiga, exclui ou aceita os riscos que são sempre negativos. Tá certo, pessoal? Bom, então, quais são as ações da Segovia para verificar a eficiência do seu programa de integridade? São a realização das visitas, né? Eles verificam a terceirização do compliance, aqui nós já falamos. Isso não quer significar que o seu programa vai ser reprovado, mas você tem que guardar a compatibilidade com esse tipo de atitude, com o tamanho da sua empresa. A recomendação é de que o mecanismo de integridade esteja internalizado dentro da sua organização, mas a gente compreende que isso não é possível, sobretudo em pequenas empresas, né? Mas aqui é importante observar que nós estamos tratando aqui de um cenário que o piso é 5 milhões, né? Os contratos aqui são de 5 milhões para cima, portanto, é muito difícil a gente encontrar um microempreendedor participando de um processo de contratação nesse patamar, tá certo? Acúmulo de funções, nós também já falamos, né? As conjugações de competência dentro da organização, é importante que você observe isso. Verificação de investigações e curso, decisões judiciais ou administrativas envolvendo tanto a empresa como os membros da alta administração. Aqui é importante, pessoal, que a Secretaria de Governo vai efetivamente diligenciar em todos os mecanismos possíveis para saber se a empresa responde a processo, é sujeita, está em processo de investigação, responde a processo administrativo, sobretudo com o governo do Distrito Federal. Então, se for o seu caso, a Sugov ainda vai dar uma chance para que você exerça o contraditório e você vai ter que prestar os esclarecimentos aí em 30 dias com relação às investigações que estão em curso, às decisões judiciais que acometem a empresa, né, para que você possa efetivamente prestar esses esclarecimentos, né? E aí, para isso, ela pode também, além de verificar com as visitas, fazer essas pesquisas, né,
pode fazer pesquisas também, entrevistas com os seus funcionários, né, para colher deles a sensibilidade do programa de integridade. Por isso que é importante você envolver todos os funcionários da sua organização no programa de integridade, todos saibam o que significa o programa de integridade, não só na conduta dele individualmente na empresa, como coletivamente o que isso pode significar para a organização, a mudança cultural, porque pode ser que a Sugov avalie, por intermédio de entrevistas individuais, o programa de integridade na sua organização. Tá certo, pessoal? Se você não tiver êxito percorrendo todas essas fases aí de apuração da existência e eficiência do seu programa de integridade, você ainda pode recorrer ao secretário de Estado, que é o Controlador-Geral do Distrito Federal, em até 15 dias úteis, a partir da notificação, que pode ser por meio eletrônico ou por meio físico, que é o meio tradicional, ou, portanto, publicada no Diário Oficial. Você tem 15 dias para dar as suas razões de discordância das avaliações da Sugov, eu botei Segov aqui, mas está errado, é Sugov, tá certo? Para poder reverter essa decisão que te retira do programa de integridade. E aí é importante observar, né, pessoal, que para além do cumprimento formal, do preenchimento dos relatórios e do comportamento ético e íntegro durante todo o processo, você também tem que garantir a veracidade das informações que você prestou, né? Prestar sempre os esclarecimentos quando demandado, afinal de contas, é do interesse da organização que tem o programa de integridade reconhecido pela administração. Observar todos os prazos de entrega dos formulários, quer dizer, a pontualidade aí é sobretudo importante para que você não perca nenhum dos prazos, né? E sempre evitar se envolver em denúncias, questões que comprometam a ética, a integridade da sua organização, manter o seu programa de compliance funcionando de maneira perfeita, para que você nunca tenha a sua reputação maculada por nenhum tipo de circunstância que possa redundar em violação da reputação que você constrói tão bem no seu mercado, tá certo? E o mais importante, quer dizer, além de todos os outros pontos, é estabelecer a trilha de responsabilização dos seus funcionários que eventualmente violem a ética, a integridade. Nós já falamos, a existência do canal de denúncia, mecanismos de investigação e comitê de ética com a função de julgar é, sobretudo, importante para que isso seja feito. E, ao final, se você tiver o seu programa de ética reconhecido aí pela Sugov, né, você vai ter aí a publicidade do governo do Distrito Federal valorizando o seu programa de integridade, e daí você pode colher vantagens competitivas, porque no portal da transparência do Distrito Federal você vai estar lá como sendo uma empresa ética e íntegra de acordo com os critérios estabelecidos pelo governo do Distrito Federal, né? É importante ressaltar que, de acordo com a Transparência Brasil, o portal da transparência do governo federal é um dos melhores do Brasil, então é um repositório importante para que você possa constar como uma empresa ética e íntegra. Isso vai estar sujeito à pesquisa de contratantes ou, enfim, de qualquer pessoa que queira saber da reputação daquela empresa no mercado. Então, você percorre todo esse caminho, garante a sua contratação para a qual o programa de integridade se justifica, e, além disso, você tem aí também a possibilidade de ter uma publicidade do governo do Distrito Federal, revelando, portanto, que a sua empresa é ética, é proba e é íntegra. Tá certo, pessoal? Esses são os critérios da portaria. Eu espero que você tenha passado aí um pouco de conteúdo para que você tenha absoluta compreensão da importância do que significa essa portaria quanto aos critérios de avaliação, né? Daquilo que está posto na legislação, daquilo que está posto no decreto. É sempre importante você observar essa parceria que a Secretaria de Governança do Distrito Federal traz. É bom você sempre estar atento aos prazos, né? Sempre cooperar para que você tenha efetivamente um programa de integridade reconhecido e possa gozar os frutos desse trabalho aí. Tá certo, pessoal? Então, eu gostaria muito de agradecer, né? Tem aí as nossas redes sociais, Compliance BSB, Integridade BSB, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Vocês vão poder
ter acesso, né? Basta clicar aí, tem os ícones, né? Você pode clicar aqui, você vai ter acesso a um pouco do trabalho que a gente realiza aí. E obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência. Espero realmente estar contribuindo aí para que você possa estabelecer programas de integridade dentro da sua organização de acordo com os critérios do governo do Distrito Federal e efetivamente goze do privilégio de ser uma empresa ética, proba e íntegra que traga vantagens competitivas para a sua organização. Tá certo, pessoal? Muito obrigado.